Está abrindo a nossa live de hoje, às 19h09, em que eu, Carlos Franco, você me conhece, sou especialista em futuro, estou falando com você, que é pai e mãe, que tem seus filhos que estão fazendo vestibular e Enem, e você quer vê-los na faculdade neste ano. Não é o ano que vem, não é em 2021, nem 2022. É neste ano, nesses próximos 12 meses. E hoje eu trago um tema desafiador para vocês. Eu normalmente falo das oportunidades que o enfrentar o vestibular, que seu filho ter sucesso no vestibular, as oportunidades que ele tem e as oportunidades que o sucesso no vestibular abre para a vida dele e dela. Mas também falo de barreiras que surgem, né? Muitas vezes conversando com o meu público, conversando com quem me segue, conversando com pais, conversando com mães e assim por diante, ou mesmo conversando com jovens que são mentoreados meus. Muitas vezes a gente identifica, então, barreiras. E hoje eu vou falar de uma barreira que é comum aparecer. Na verdade, uma barreira que é muito comum aparecer, que é a seguinte: eu não tenho dinheiro para investir mais na vida do meu filho e da minha filha. Não dá para investir em mais uma mentoria. Esse negócio teu aí é bacana, esse negócio de design de futuro é legal, mas não dá para eu investir em mais uma atividade na vida do meu filho. Eu já pago o cursinho, já pago o colégio, já pago academia, já pago inglês, já pago isso, já pago aquilo, já paguei um monte de coisa, não aguento mais. Não dá. Não tem como eu pagar, investir em mais uma frente de investimento para o meu filho. Eu tenho outros filhos, eu tenho outras prioridades, eu tenho outros negócios, não é só isso. É muito comum aparecer essa barreira. Muito comum. Eu conversando com vocês, o que eu vou dizer? Vou dizer que você não tem razão? Vou dizer que você não está certo? Quem sabe do seu orçamento, quem sabe da sua vida econômica financeira é você. Quem sou eu para dizer para você que sim ou que não, que deve ou que não deve? Né? Você sabe da sua vida, você sabe do seu orçamento, você sabe das suas prioridades. Então vamos lá, pensa comigo. Eu acho que é tudo uma questão muito de mindset. Né? Mas que papo é esse de mindset, Carlos? Que modernismo é esse? É tudo uma questão de como você encara esse momento na vida do seu filho, na vida da sua família. Tá? Então pensa o seguinte: se você pensar que vestibular e Enem é que nem carnaval, tem todo ano. Todo ano tem. Se não passar esse ano, ano que vem tem. Então, se tem todo ano, é só uma questão de esperar também. Não vai, se não passar esse ano, o mundo não vai acabar. Ano que vem tem de novo. Aí se prepara um pouco mais, quem sabe lá eu tenha mais recurso, né? E pronto, daí ano que vem faz. Se não fizer nesse ano não passar, ano que vem não passar, ainda dá para tentar. Tem vestibular e Enem todo ano. Então, não é problema, ninguém vai morrer por causa disso. Mindset, tá errado esse raciocínio? Não, não está errado. Ele tem lógica, não tem? Se você pegar aí a teoria da lógica, tem lógica. Você tem aqui uma introdução, um problema, né? Uma argumentação, uma conclusão. Olha, a argumentação tem todo ano, então posso esperar, pronto, está tudo resolvido, ninguém vai morrer por causa disso, vida que segue. Ok. Agora, vamos lá. Estou falando que é mindset, né? Vamos olhar o mesmo problema por um outro ângulo. Então, deixa eu pegar aqui um outro ângulo, ver se você não precisa concordar comigo, mas ver se dá para olhar por esse outro ângulo. O outro ângulo que eu vivo, tá? Então, isso é o que eu tenho vivido com os meus alunos, com meus mentoreados, né?
mesmo dando consultoria para empresas, desenvolvendo, não só inovando com empresas, mas principalmente inovando com pessoas, processo de transformação em pessoas, não só pessoas como seus filhos, mas pessoas em geral, desde carreira profissional até desenvolvimento de equipes dentro de uma empresa. O que eu tenho visto é o seguinte, e a começar por mim, esse método começou quando eu tinha meus 16, 17 anos e criei esse método, hoje eu chamo essa metodologia de design de futuro, que é olhar para o futuro, identificar as possibilidades e daí ir atrás delas, né? Então, essa ideia, ou esse modelo, então, aplicando a vida do seu filho, então, ok, ele pode fazer vestibular e ir tentando, mas tá bom, e se eu olhar de outra maneira? O que a prática me mostra, o que a implementação dessa metodologia na vida minha, dos meus alunos e assim por diante, dos meus clientes e meus mentoreados, é que se você aprender a fazer isso no vestibular, no preparo para o vestibular, primeiro, seu filho vai ter resultados no vestibular. Eu vou falar um pouquinho mais disso, mas ele vai ter resultados no vestibular. Só que se ele aprender a fazer isso para o vestibular, essa metodologia vale para o resto da vida. Então, vale para a vida universitária, fazer estágio, se integrar ao mercado e a vida profissional e assim por diante. O que eu estou falando de experiência vivida, então o que eu vejo na vida dos meus alunos, na vida dos meus mentoreados é que, adotando essa postura de planejar o futuro, testar o futuro e prototipar o futuro e construir e correr atrás do futuro desejado, né, botando foco, essa pessoa, esse jovem que hoje está enfrentando o vestibular, amanhã ele já está na faculdade, ele já tem uma postura proativa, tá? Ele vai procurar estágio para descobrir o que gosta, o que não gosta, para se desenvolver, ele vai muito mais além, ele vai fazer muito mais do que ter um ensino passivo. E isso, o legal disso é que com essa metodologia, fazer isso para ele vai ser prazeroso, porque ele vai entrar num mindset que ele vai combinar a capacidade dele, as competências dele com a paixão, fazendo coisas que ele gosta. E nessas condições, o trabalho não é um peso, o trabalho é prazeroso, tá? Então a minha metodologia, ela usa muita integração de horas de estudo, mas com atividade física, com atividade de lazer, e você vai melhorando a qualidade de vida, vai crescendo nos relacionamentos, uma vida mais holística, tá? Mas é um papo bem legal, né? Papo zen, é um papo bem legal, funciona, na prática funciona muito bem. Então, o que acontece? Esse jovem vai enfrentar a faculdade com muito mais sucesso, vai entrar no mercado de trabalho com muito mais sucesso, justamente pela assertividade do processo, pela experimentação, criação de possibilidades, experimentação de possibilidades e aquisição de novas experiências. Alguém com esse perfil pode estar no mercado de trabalho do jeito que for. Esse novo profissional, ele se forma empregado, ele não se forma desempregado, ele se forma empregado. E os salários, mesmo em tempos de crise, variam de 3 a 10, 12 mil reais por mês para um recém-formado. Então, quer dizer que um jovem que toma esse caminho, ele vai ganhar no primeiro ano de trabalho dele um valor entre 40 mil e 150 mil, tá? Fala, Carlos, e daí? Bom, então agora isso a gente chama, então nós vamos fazer uma análise de custo de oportunidade, tá? O que é a ideia de custo de oportunidade? O seu filho e sua filha perderem a oportunidade de entrar no vestibular este ano, de focarem, entrarem no processo e entrar nesse ano, vai fazer com que eles percam a oportunidade de porem no bolso 40 a 150 mil reais, que é muito mais que o custo de um cursinho, que é muito mais que o custo de uma mentoria minha e etc. Tá? Então, se você fizer essa análise econômica, esse é um investimento com um retorno altíssimo. E melhor, ele é um investimento que não só vai
colocar seu filho melhor no mercado de trabalho, sua filha melhor no mercado de trabalho, mas vai implementar, ele vai ter a oportunidade de implementar uma metodologia que vai valer para a vida como um todo, que ele vai aplicar na vida como um todo. Então, essa ideia de não tenho dinheiro, em geral, né, é mau negócio, o que? Um investimento que não tem retorno. É mau negócio um dinheiro que você investe e ele desaparece, que você investe e ele não volta, né? Se você conversar com o economista, com o administrador, ele vai te explicar aí, olha, taxa interna de retorno, ROI, né? Então, um bom negócio é aquele que você põe um, volta dois, esse é um bom negócio. Negócio que você investe um, volta meio, isso é mau negócio, você perdeu dinheiro. Então, o ponto é, se você olhar a vida do seu filho, mas para ele, tá? Eu só estou dando aqui uma quantificação do ponto de vista monetário, econômico, financeiro, monetário. Olha, vale a pena o investimento que vai ser feito aqui em educação, porque a chance de ele dar um retorno positivo com alto retorno, com alta taxa de retorno, é muito grande se seu filho se comprometer, se você gerar, né, ajudar seu filho a se comprometer. Mas se comprometer com quem? Se comprometer com o futuro dele, se comprometer com o futuro dela. À medida que seu filho e sua filha gerem um compromisso com eles mesmos, isso vai poder levá-los muito adiante, né? Eu vejo meu netinho, hoje meu netinho veio aqui, passou uma parte do dia comigo, né? Tá com 3 anos e meio. E aquele negócio de comer, às vezes essa é uma fase que eles não gostam muito de comer, toda a comida é ruim e tal, mas, e o que eu falo para ele, não estou inventando uma história, estou falando uma verdade. Fala, Henrique, você quer ficar com muque, você quer ficar forte? Come carninha, come bem. Vamos medir teu muque? Dou uma sensação, dou um parâmetro para ele. Então, não só falei para ele, ó, eu associei o comer ao quê? A um objetivo a ser atingido, a um resultado, né? Comer por comer. Você quer ficar forte? Você quer ter muque? Né? Vamos medir teu muque? Dá uma... Opa! Legal, as crianças crescem mesmo. Então, eu não estou contando uma mentira, eu estou contando uma verdade. Mas estou dando um caminho para ele, né? Comer por comer, para ele, sei lá, comer chuchu, comer verdura, ele não curte, né? Embora ele coma bem. Mas à medida que a gente criou de forma verdadeira, no imaginário de uma criança de 3 anos de idade, né? Um caminho, funcionou, tem funcionado. Hoje ele come, né? Vamos comer, vamos. Por quê? Né? Ele pensou, estou ficando forte. Pô, vou lá, meço o muque dele, vejo que está ficando forte, Henrique. Você cresceu, você faz 3 meses da pandemia, fazia dias que eu não te via, você cresceu. Estou falando absolutamente verdade, estou sendo transparente e verdadeiro. Agora, se isso para uma criança de 3 anos é verdade, não vai ser verdade para o seu filho? Não vai ser verdade para sua filha? Será que não vale a pena? Então, essa é a ideia, né? Se você conseguir sentar com seu filho e sua filha e trabalhar prioridades, pode ser que o criar prioridade seja abrir mão de alguma coisa que é só de consumo, que não vai ter retorno, a não ser um prazer temporário. Talvez seja, será que vale a pena abrir mão de uma calça jeans nova? Não sei, estou dando só um exemplo, tá? Talvez possa se diminuir um pouco o consumo e aumentar um pouco o investimento, né? E essa substituição de prioridades possa dar retorno. Eu lhe digo, né? Pensa aí, pode ser esse um caminho virtuoso na vida do seu filho e da sua filha, tá? Então, o ponto, pessoal, como eu tenho tentado enfatizar para vocês, aqui a nossa live não é uma live de autoajuda, não é uma live de que eu queira aqui evangelizar vocês com educação. Não. O que nós estamos tentando é justamente trazer novos focos
sobre uma questão que é determinante, que é justamente o sucesso nessa fase do vestibular e do Enem. E eu insisto muito, gente, você enfrentar, seu filho enfrentar vestibular e Enem mal preparado é um desperdício. Não só por esse aspecto que eu vou falar, ele vai perder um ano, vai perder isso e vai ter um custo de oportunidade alto, mas muitas vezes ele vai se conformar a entrar em uma faculdade ou numa universidade muito aquém do que ele poderia entrar, do que ele poderia alcançar. E justamente ele poder alcançar melhores resultados abre muitas alternativas, muitas perspectivas de futuro. Essa época é a época de transição do seu filho de um adolescente, de uma criança, de um adolescente, para um jovem adulto. É o primeiro passo para se tornar um jovem adulto. Ainda tem uma carreira longa pela frente, mas é um primeiro passo, é um passo importante, né? Tem jovens aí escolhendo ir para o exterior de forma consciente, fazendo, né, concursos concorridos no exterior para boas escolas. Hoje só o Enem, né? Ele abre, eu estava com o pessoal de Portugal agora há pouquinho, ele abre mais de 50 possibilidades de faculdades e universidades portuguesas, inclusive universidades aí quase que milenares, como a Universidade de Coimbra. Com o Enem, você pode estar acessando lá tantas universidades brasileiras muito boas e assim por diante. Enfim, são tantas possibilidades que seu filho e sua filha simplesmente estudar um pouco mais é um desperdício. Estudar um pouco mais foi útil até aqui para não ficar de recuperação, para passar de ano, mas os desafios eram quase que cíclicos e contidos numa perspectiva local, numa perspectiva, né, de crescimento, mas não de exponencialidade de crescimento. E agora o vestibular abre um mundo de possibilidades, abre um mundo de alternativas em termos de janelas de futuro para o seu filho e para a sua filha. Então, mais do que o tempo, mais do que a forma, mais do que o dinheiro, é uma oportunidade de vida. É uma oportunidade que pode impactar de forma positiva a vida do seu filho e da sua filha, impactar o futuro. Então, desde a escolha da profissão, da escolha da faculdade, da forma de estudar, né? De como construir as diferentes formas de estudar. São muitas possibilidades. Então é isso. Claro que eu tenho um viés otimista, é a minha natureza, eu sou otimista. Mas eu sou otimista, mas procuro não ser alienado, né? Justamente, eu posso ser otimista no sentido, até por isso que eu talvez tenha autoridade aqui para falar com vocês, porque ao ser otimista, né, ser otimista é criar possibilidades, seja lá quais forem as circunstâncias, o meu trabalho é criar possibilidades. Não por acaso a minha empresa chama-se Futurei, né? Eu sou especialista em futuro. Eu, junto com o meu cliente, junto com o meu mentoriado, junto com os meus alunos, a gente olha para o momento presente, olha para as possibilidades e constrói estratégias, e daí implantamos uma metodologia, um plano de estudo, uma forma de avançar e assim por diante, para se chegar onde se deseja chegar. Então, para a natureza do meu trabalho, ser otimista nem é uma característica, é quase que uma necessidade. Como é que eu vou falar do futuro do seu filho e da sua filha se eu não enxergar a possibilidade, se eu não acreditar que existe uma possibilidade ou que existem muitas possibilidades, né? Então, na minha natureza é otimista. Há estudos que mostram isso, que o otimismo como atitude é positivo, tem mais resultado quem é otimista. De novo, ser otimista não é deixar de ser realista, e nem ser otimista é uma atitude alienante. Ser otimista é procurar, é a capacidade de procurar e criar alternativas, né? Ser pessimista ou ser realista, né? Eu nem acho que ser realista é antônimo de ser otimista.
Talvez ser pessimista é fechar portas, né? É não crer em alternativas, mas ser realista. Importante, ser otimista, tá? É o Centro de Ciência da Felicidade que diz isso, e é um centro renomado, tá? Que é da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Ele mostra pesquisas dizendo isso, que o otimismo gera mais resultado. Então, de novo, agora, simplesmente ser otimista, sem fundamentos, não vai te levar a lugar nenhum. Então, ser otimista quase que é criar uma metodologia. E o ser otimista eu poderia definir aqui como uma metodologia que pode ser muito analítica. Você pode pegar os dados e analisar, né? A gente tem uma expressão que eu gosto, né, de matemáticos, né? O pessoal fala, olha, a gente pega os dados e tortura os dados para até eles nos dizerem coisas importantes. E é um pouco isso, é ser resiliente, pesquisa, analisa, até criar possibilidades. Viu? À medida que criou possibilidades, criou alternativas, ok, então agora vamos analisar essas alternativas e construir o futuro. Por isso o design de futuro, né? Desenhar o futuro. Criou alternativas, analisar as alternativas, experimentar as alternativas e sair com um plano de ação, sair com o que deve ser feito. Não ficou só no plano, não ficou só na teoria. Se trouxe para a prática. Então, ouvintes, seguidores, né? Se houver dúvidas, se houver perguntas, a gente tem aqui uma interação com várias pessoas aqui conosco, gente nova, tá? Estou gostando aqui de ver gente nova. Se você puder dizer aqui de onde você é, de que estado você é, estou vendo gente aqui de São Paulo, estou vendo gente de Minas, estou vendo gente do Rio de Janeiro, né? Se você puder dizer aqui de que estado você nos dá um feedback legal. Então, pessoal, é isso que eu coloco para vocês. Aqui, ó, gente. A Nova Studies de São Paulo, Poliedro, muito bem, São José dos Campos, né? Muito bom, ó. São Paulo, tem mais gente aqui, ó. Então, além do pessoal dos outros estados aqui que eu coloquei, temos gente não só de Campinas e da RMC de Campinas, temos aqui pessoal de São José dos Campos. Muito bem-vindos, que bom ter a presença de vocês. E postem aí, tá? Postem para a gente perguntas, considerações, argumentos. Normalmente, as perguntas, as dúvidas, as sugestões são muito úteis. Ontem eu trouxe o Alexandre, que é empresário na área da educação, a partir de uma pergunta sobre qual que era a importância da redação no vestibular. E daí eu falei, poxa, deixa eu trazer aqui um especialista. E foi muito legal, ele nos deu uma aula sobre como a estratégia de tratar a redação e desenvolver o conhecimento de redação para que, né, para o seu filho e para a sua filha se prepararem para o vestibular. Então, pessoal, normalmente a minha abordagem, quando eu falo aí com você que é pai, que é mãe, a minha abordagem, ela vai além do conteúdo que uma escola dá, vai além do conteúdo que um cursinho dá. Eu trabalho com algo que eu preciso que seu filho esteja enganjado num processo de aquisição de conhecimento. Pode ser o cursinho, pode ser colégio, pode ser um método próprio dele. Tá? Quando eu digo eu preciso, na verdade eu quero dizer, eu posso ajudar seu filho e sua filha se ele estiver disposto a estudar. Tá? Não dá para ele ter sucesso no vestibular se ele não estudar um mínimo de horas por dia. Tá? E tiver um método para estudar. Agora, aonde a mentoria do Design de Futuro pode ajudar? Em aumentar a eficiência das horas estudadas dele. E daí a gente tem o nosso método, mas basicamente a gente vai trabalhar com integração de inteligências, a gente vai trabalhar com integração de atividade física, com integração de atividade de lazer. Você vai, cara, mas você é louco, você vai recomendar para o meu filho ter horas de lazer? Vou recomendar para o seu filho ter horas de lazer. Então ele vai ter as horas de estudo,
mas eu preciso do seu filho um compromisso de pelo menos de 6 a 9 horas, e não precisa muito mais do que 9 horas por semana, para desenvolvermos aí o design de futuro dele. É isso que eu preciso. Não é muito. 6 a 9 horas é 1 hora a mais por dia, 1 hora e meia a mais por dia, é isso, tá? Um dia de folga, tá? Então, 6 dias da semana, seu filho se comprometer com 1 hora a 1 hora e meia a mais por dia. Mas para fazer o quê? Fazer exercício, ter lazer, ler livro, ler filme, se desenvolver exercícios de desenvolvimento de inteligência emocional, exercícios de inteligência, de inteligência de mindset, né? E assim por diante. Olha aqui, o pessoal lá de São José está me perguntando se eu saberia dizer quanto as Olimpíadas Científicas ajudam no currículo escolar. Sensacional. Vou contar aqui, se você puder me dizer, você que está aqui pelo Poliedro, qual o seu nome? Mas tem um caso muito bacana, foi meu aluno, mentoreado, Daniel. Daniel hoje faz Unicamp, primeiro ano de Unicamp. Ele sempre foi campeão de Olimpíadas de Matemática. Se você está acostumado aí com Olimpíadas de Matemática, procura lá, Daniel Kenji, tá? Ele foi campeão de Olimpíadas de Matemática com muito sucesso. O que acontece? Felipe, legal, Felipe, obrigado. Então, vou contar o caso do Daniel. O Daniel, o que acontece? Ser campeão em Olimpíada de Matemática tem várias coisas, né? Quem é bom de matemática tem raciocínio lógico. Quem participa de Olimpíadas, tal como um esportista, tem o quê? Disciplina. Não dá para participar de Olimpíadas aí de matemática, Olimpíadas científicas, se não tiver disciplina. Então, para ser campeão, requer disciplina. Mas alguém que se desenvolve em uma das áreas das 9 inteligências, pode ser matemática, pode ser biologia, pode ser música, a gente vai longe, aí dá uma olhadinha no modelo de Gardner, das 9 ou das inteligências múltiplas. Então, alguém que se aprofunda no desenvolvimento de uma inteligência e cria uma resiliência, uma organização, né, sistemática, ele cria uma habilidade. E ao criar essa habilidade, isso vale para as outras áreas. Então, o que eu digo é o seguinte, por exemplo, um aluno meu, que é o Rodrigo, que é um outro caso, ele entrou na faculdade que quis, escolheu e teve sucesso, mas uma das coisas que fez parte do nosso plano de estudos dele para o vestibular foi não deixar de treinar. Ele era goleiro do Clube Pinheiros, em São Paulo. Falou, não, você não vai deixar os treinos do Pinheiros. O treino é que dia? 1 ou 2 vezes por semana, à noite. Então, tá bom, o treino foi importante para o sucesso dele. Mas o que o treino de goleiro tem a ver com o sucesso nos estudos? Tem muito a ver. Tem muito a ver. Então, respondendo aqui, Felipe, as Olimpíadas Científicas, em qualquer área, elas trazem disciplina, elas trazem resiliência, elas trazem a experiência prática de perder, a experiência prática de aprender com os erros, e tudo isso são aprendizados para a vida. Tá? O caso do Daniel foi muito isso que eu estava falando. Daniel era campeão, foi campeão aí anos nas Olimpíadas de Matemática. O que acontece? O desenvolvimento do raciocínio lógico dele fez com que ele se tornasse, pelo exercício, um excelente redator. As redações dele batiam nota máxima nos simulados e tudo mais. Por quê? Porque ele se especializou em raciocínio lógico, se especializou em disciplina, se exercitou bastante e ficou muito bom nisso, né? As disciplinas dele tinham o tema, né? Começo, meio e fim, né? Normalmente uma tese, uma argumentação e uma conclusão, e assim as redações dele, todas elas, pudesse ser o tema que fosse, eram muito boas, ele tinha sempre notas muito boas, tem notas muito boas em redação. Então, o que o Felipe aqui está comentando é totalmente pertinente e muito importante, tá? Pessoal, vocês devem ter percebido que eu sou apaixonado
pelo desenvolvimento de pessoas, que eu sou apaixonado pelo futuro, né? Tanto para empresas, quanto para pessoas, quanto para a carreira profissional, mas para jovens especialmente, para ir para o seu filho, sua filha, diante do vestibular e Enem, eu sou apaixonado por poder ajudá-los, porque eu creio nessa força transformadora e eu creio, né, que todo mundo tem talento. Se seu filho e sua filha não se reconhecem como alguém talentoso, é porque eles não sabem a inteligência que têm, precisam pesquisar, precisam coletar mais informação. Pessoal, com isso nós estamos terminando a nossa live de hoje e amanhã nós vamos fechar a nossa semana do 1909, em que eu falo para pais que querem ver seus filhos na faculdade neste ano. Se você está nos visitando pela primeira vez, vai lá, curte o canal, dá seu like, assina o canal, nos siga, tá? Isso vai estar fazendo que tudo que eu publique, você seja avisado, né? Obrigado aqui, Felipe, pela sua pergunta. Normalmente as perguntas, né, ajudam muito as outras pessoas, tá? Então, obrigado, Felipe, por postar suas perguntas. Espero ter respondido e vou ter o maior prazer em ouvir outras perguntas.